Graça e paz, queridos. Bom dia a todos. Hoje, dia 22 de junho de 2020, mais uma live, aula da nossa jornada bíblica. E eu quero agradecer a presença de cada um de vocês que está entrando aqui nessa segunda-feira, acordando logo cedo para estudarmos a palavra de Deus. Bom dia, Felipe, Rodrigo, Daniele, Dila, Trindade, Marilza, todos os que estão entrando, sejam muito bem-vindos. Quero agradecer o carinho, a confiança de vocês, de estarmos aqui juntos. Nazaré, Luiz, acabaram de entrar aqui também, Lica também já entrou aqui. Muito bom estarmos juntos aqui para mais uma semana de estudo, de aprofundamento. Lucélia, Raquel, Dr. Paulo Grimaldi também já entrou, Benedita Prado, Kelly Oliveira. O sol começou a brilhar. Hoje, a hora que eu levantei, estava bem escuro. Até achei que ia fazer frio, mas o sol já está levantando ali. Eu tenho certeza que vai ser mais um dia que, independente do frio ou do calor, o sol da justiça brilha sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Sejam todos bem-vindos. Quem mais entrou aqui? Ana Cristina, tá entrando, Roseli, glória a Deus. Mônica Passanante, bom dia também. Ayrton Kimura. Que bom estarmos aqui juntos. Queridos, essa live é uma live aula da jornada bíblica. Todas as segundas, quartas e sextas, nós temos aqui das 7 às 8 da manhã, falando a respeito de um tema bíblico, estudando sobre conhecimento, história, revelação e poesia bíblica, amém? E também aos sábados, aí nós encerramos o assunto da semana com uma live das 7 às 9 da manhã, que nós chamamos de imersão. Não é uma imersão, mas é muito profunda e muito intenso tudo aquilo que Deus fala conosco. Ok? Então a jornada bíblica ela é um estudo daquilo que está escrito, baseado naquela passagem de Jesus em Mateus capítulo 4, onde ele, todas as vezes em que foi tentado, ele respondia de que forma? Ele dizia assim, está escrito. Então, dessa vai falar poderosamente ao nosso coração nesse dia e nesta semana, em nome de Jesus. Amém? Pai, queremos entregar a Ti este momento, porque temos a certeza de que o Teu Santo Espírito falará conosco. Que não seja sabedoria humana, que não seja inteligência humana, nem conhecimento humano a ministrar essa aula, mas que seja aquilo que vem diretamente do Teu coração para as nossas vidas. Precisamos, Senhor, ouvir a Tua voz. Precisamos de mais de Ti, mais do Teu conhecimento, da Tua unção e da Tua revelação, porque cremos no propósito que o Senhor tem através das nossas vidas, para uma mudança pessoal e para influenciarmos vidas e essa sociedade a viverem segundo os princípios do Teu reino, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Vamos lá, então. O tema dessa semana é um tema muito interessante. Eu tenho que dar o crédito à pastora Rosângela, porque foi ela que me desafiou assim, né, no bom sentido, a estudar a respeito desse tema. Foi ela que chegou para mim e disse assim, olha, eu estava falando assim, ó, semana passada eu abri para que os próprios alunos escolhessem que tema a gente podia usar, mas hoje, essa semana eu vou direcionar um tema. Ela virou e falou assim, por que você não fala a respeito do espinho na carne, de Paulo? Acho um tema tão interessante, todo mundo quer saber que espinho é esse. Quem é que quer saber que espinho é esse? Amém? Que espinho na carne é esse que Paulo diz na palavra? Aí eu falei assim, mas é só o espinho? Vamos falar de um espinho? Vou ficar... obrigado, doutor Nazaré. Vou fixar aqui. Eu vou ficar a semana inteira falando de espinho? Ninguém quer ouvir a respeito de espinho. Mas ficou aquilo no ar, e aí eu peguei e vim até o texto de 2 Coríntios 12, né, que é onde fala
a respeito do espinho na carne, e aí foi o suficiente eu ler o texto para minha mente se abrir, se expandir e ver quanta coisa, queridos, Deus tem a respeito dessa passagem. Meu Deus, lembra a passagem da semana passada do Vale de Ossos Secos? Falei, bom, vou ficar a semana inteira falando de ossos. E de repente nós fomos e voltamos numa forma extraordinária em tanto conteúdo. E chegamos na essência, no Etzem. Queridos, não vai ser diferente essa semana. Temos aqui um tema espetacular para desenvolver, para compartilhar, para ouvir vocês também. Então, eu gosto da participação de vocês, eu gosto que a gente estude juntos e depois, terminando aqui, o grupo do Telegram se abre para que a gente possa falar, ó a confirmação aqui da Ana Alonso. Falei na sexta-feira com uma amiga sobre esse tema. Para mim foi resposta de Deus. Então pronto, ó, já está vindo aqui confirmações, ok? Então, queridos, vamos lá. Mais uma vez, bom dia a todos. Obrigado por todos que estão aqui nessa live aula. E vamos estudar a respeito do tema espinho na carne. Abra sua Bíblia em segunda carta aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 12, versículos de 1 a 6. 2 Coríntios 12, de 1 a 6. Bom dia, Glaucus. Deus te abençoe. A Pâmela tá junto aí? Tem que escrever. Isso, eu e a Pâmela, muito bem. Tem que escrever sempre aí quem tá junto com você. Se a esposa tá junto, se o marido tá junto, se o filho tá junto, se o cachorro tá junto, ó. Ó quem tá no meu colo desde cedo, desde a oração hoje, ó. Aqui, participando. Eu quero saber mais do espinho na carne. Tá vendo, ó? Ó, o pastor Edu junto com a pastora Ana. E aí, pastora Ana, gostou da surpresa de ontem? Do aniversário? Amém? Glória a Deus. Vamos lá então, queridos. Vamos dar sequência aqui. Abriu a Bíblia? Lembre-se, não dá para fazer a jornada sem estar com a Bíblia na mão, sem estar com deixa eu pegar o meu aqui, com um caderno, esse aqui eu ganhei do Juliano, e com uma caneta ou um lápis. Esse aqui é o meu do Homem-Aranha, ó. Ok? Vamos lá então. Caneta, Bíblia, caderno ou tablet, laptop, como você tiver melhor desenvolvimento. Mas anote as coisas, porque tem muita coisa que eu estou falando que sai na hora, que é o Espírito Santo trazendo como revelação, como insight, como direção. E nem eu tenho nas minhas anotações. Então, é importante a gente estar anotando que tem coisas que a gente vai levar para toda a vida. 2 Coríntios, capítulo 12. 2 Coríntios 12. Hoje nós vamos ler dos versículos de 1 a 6, ok? 2 Coríntios 12, versículos de 1 a 6, vamos estudar o tema espinho na carne. Diz assim: considerando, pois, ser necessário que vos exponha minhas glórias, embora não me seja vantajoso gloriar-me, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não entendo exatamente. Deus o sabe. Mas sei que este homem, se isto ocorreu no corpo ou fora do corpo, não sei, mas certamente Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inexprimíveis, as quais não é concedido ao homem comentar. Nesse homem me orgulharei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas próprias fraquezas. Ainda que eu decidisse gloriar-me, não seria de fato insensato, porquanto estou narrando verdades. Contudo, evito falar sobre isso, para que ninguém pense a meu respeito mais do que seja capaz de observar em minha vida ou de mim pode ouvir.
Amém? Então, dentro do contexto, né, do tema espinho na carne, nós vamos começar dando a introdução daquilo que prepara o entendimento, o porquê da experiência do espinho na carne, ok? E antes, então, dele falar propriamente o porquê que ele tinha um espinho na carne, ele narra aqui, a partir do versículo 1, uma experiência espetacular que ele teve com Deus. Paulo, ele tem uma experiência incrível de experimentar um arrebatamento que o transporta ao terceiro céu. Quem tem acompanhado a jornada bíblica, eu fiz já uma introdução a respeito do terceiro céu, ou também você pode chamar de céu de Deus, referente até o que estudamos hoje em ciência, em geografia, quando estudamos a atmosfera, a estratosfera, né? E eu até já adiantei para os alunos aqui a posição do homem na atmosfera, a posição dos anjos, demônios e Lúcifer na estratosfera e acima disso o céu de Deus, onde está o trono de Deus da visão de Isaías, né? Onde está o trono de Deus na visão de Isaías e aonde Cristo, após ressurreto e assunto aos céus, ele sai dessa atmosfera, entra nesse terceiro céu, o céu de Deus, e senta à direita. E a Bíblia diz que nós somos levados à mesma posição de Cristo Jesus quando estamos em igreja. Nós sozinhos permanecemos aqui, mas em igreja nós somos levados a essa posição. Por isso Cristo se faz presente onde 2 ou 3 se reúnem em nome dele. E nessa posição nós temos aí sim o diabo debaixo dos nossos pés. Então é uma visão clara que nós precisamos ter a respeito das posições espirituais onde se encontram cada um, ok? Onde se encontra o homem, onde se encontra a natureza humana, a natureza descaída do homem, aonde encontra um céu, no segundo céu, demônios e anjos guerreando a favor ou contra a relação desse homem com Deus, ok? E o que Cristo conquistou como ponte, como canal, para que nós estivéssemos na presença de Deus. Amém? Então isso é uma visão clara que nós precisamos ter. E Paulo, né, Saulo, também chamado Paulo, nós já falamos também sobre essa fake news, ok? Que o nome não foi transformado, é apenas 2 traduções do mesmo nome. Entenda uma coisa, Paulo, ele tem uma experiência maravilhosa que o arrebata, que o transporta até esse terceiro céu. E ele tem um encontro com a glória do Eterno. Ele tem um encontro com a presença gloriosa de Deus. E a partir dessa presença eu quero falar sobre, eu lendo esses 6 primeiros versículos aqui agora, eu quero exatamente falar sobre essa experiência desse encontro de Paulo com Deus, porque ele deixa, dentro do que ele descreve, algumas vamos dizer assim, ele deixa alguns tópicos importantes para a gente entender o que aconteceu. Primeiro, ele fala dele mesmo. Ele fala dele mesmo. Porém, ele fala em terceira pessoa. Conheci um homem, ele, aquele, né? Ele diz, eu conheci um homem que teve tal experiência. Né? Então ele usa, isso na verdade, eu estudei letras, e quem já estudou literatura sabe o que eu estou falando, isso é até uma forma literária, né? De trabalhar, você narrar uma experiência sua em terceira pessoa. E a gente vê que Paulo faz isso, né? Ele começa falando, né, a respeito de que ele não conta nenhuma história, ou nenhuma passagem, ou nenhuma experiência para chamar a glória para si mesmo, né? Então ele fala, olha, ainda que eu tenha experiências com a glória, não é uma glória para mim mesmo, mas eu conheci um homem, eu conheci uma pessoa que foi arrebatada até o terceiro céu, que foi levada até um lugar aonde a gente nunca imaginou que pudesse ser levado, né? Então ele fala em terceira pessoa. Normalmente quando alguém fala em terceira pessoa é justamente para tirar qualquer ponta de
de exaltação a si mesmo, né? Ele, nesse momento, ele anula, descrevendo dessa forma, ele anula qualquer ponta de exaltação. É como se ele estivesse dizendo, olha, isso poderia ter acontecido. Essa experiência não é exclusividade minha. Essa experiência pode acontecer com qualquer pessoa. Então, eu conheci um homem que teve essa experiência. Né? Quando ele diz, eu tive essa experiência, eu vivi, eu fui levado, as pessoas poderiam considerá-lo, nessa hora, alguém que estivesse querendo chamar atenção para si, ou estivesse querendo chamar a atenção mais para ele do que para a própria experiência. E aí Paulo é como se ele estivesse dizendo assim, olha, o que importa que vocês ouçam agora é a experiência do que aconteceu, e não quem teve essa experiência. Ok? Isso para mim ficou muito claro quando eu li. Quando eu li, Paulo estava dizendo, olha, quem teve essa experiência não é tão importante. Atentem para a experiência em si. Ok? Então, e é tremendo isso, né? E é tremendo, porque normalmente a pessoa ela quer contar o que ela viveu. A pessoa quer contar como ela, não só o como ela viveu, mas que ela viveu, que as pessoas saibam que ela viveu. E não está errado você contar, ó, eu tive um testemunho, eu quero contar um testemunho. Mas aqui a experiência ela era tão sobrenatural que o testemunho ele independia de quem, e nós vamos ver isso já, de quem viveu isso. A questão é que precisava ficar registrado o que aconteceu nesse momento. Então, primeiro, ele fala de si mesmo. E outra coisa que mostra, né, que ele fala de si mesmo aqui, é que só alguém que foi poderia falar como ele falou. Poderia descrever como ele falou. Poderia revelar como ele revelou. Alguém que só ouvisse essa história não colocaria as palavras como foram colocadas aqui. Né? E a gente já vai ver isso daí também, como é a sequência disso. Então, assim, primeira coisa, né? Ele está falando dele mesmo, é uma experiência pessoal de Paulo, ainda que ele narre essa experiência em terceira pessoa, para que a gente foque na experiência mais do que na própria pessoa que experimentou, ok? E aí ele diz assim, ó, 14 anos, que há 14 anos, E aí eu fiquei com esse 14 anos na cabeça. Sabe aquilo que vai mexendo com você? Eu falei assim, peraí, ele está falando de uma experiência que ele teve há 14 anos atrás, né? E aí eu tenho um livro, queridos, chama Redescobrindo Sua Bíblia, né, de um autor, André Coelho, né? Ele é muito legal, porque ele é bem didático, ele é cheio de coisas aqui interessantes, e ele tem o cronograma dos livros por ordem, cronograma, né, lógico, por ordem cronológica. Esse livro aqui é muito, muito, muito interessante. E aí eu fui na cronologia de quando Paulo escreveu a carta aos 2 Coríntios, e aqui está datado no ano 58, mais ou menos no ano 59 depois de Cristo, quando ele escreveu a carta segundo os Coríntios. Eu voltei 14 anos antes e percebi que 14 anos antes de quando ele escreveu essa carta, foi praticamente no tempo da sua conversão, quando Paulo começou a pregar o evangelho, e ele ficou um período em Tarso. Um período que, inclusive, o próprio livro de Atos não descreve mais experiências dele, vai para Pedro, e aí vai Pedro em Jope, e aquela visão do lençol que nós falamos, e ele pregando para Cornélio, e todo esse negócio. E aí, olha que interessante isso. É um período em que Paulo fica em Tarso. Tarso é a cidade natal de Paulo, tanto que ele é conhecido como Saulo de Tarso. E a gente sabe qual é o desafio
de você pregar o evangelho na sua própria terra. Talvez, de todo o contexto que Paulo viveu, e Paulo viveu desafios grandes, ele foi flagelado, ele foi chicoteado, ele foi apedrejado, ele chegou a ser considerado semi-morto, praticamente morto, ele foi aprisionado, ele sofreu naufrágios. Paulo teve uma sequência de flagelos, porque isso já estava profetizado. Se você pegar em Atos capítulo 9, Jesus mesmo diz, olha, eu vou mostrar para ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. E ele vai levar a palavra aos gentios. Mas a primeira missão de Paulo é voltar para Tarso, para a cidade natal dele. E a gente sabe, você pode até anotar aí, Marcos 6, capítulo 4, diz assim, contudo Jesus lhe afirmou, somente em sua própria terra, junto aos seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não é devidamente honrado. A gente sabe o desafio que existe em pregar o evangelho para a nossa própria família. Tanto que o próprio Paulo disse assim, crê no Senhor Jesus, exatamente, o próprio apóstolo Paulo diz assim, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Ele diz assim, creia, ele não diz pregue, ele diz creia. Porque os nossos familiares, aqueles que nos conhecem, eles vão ver a nossa experiência de fé para serem salvos. A própria Bíblia mostra. Lógico que nós podemos compartilhar o evangelho com os nossos familiares, mas Deus, ele já nos mostra através do que está escrito, de que nós precisamos primeiro o quê? Crer em Cristo. Você quer ver a tua família salva? Você quer ver a tua família convertida? Creia em Jesus a ponto dessa fé gerar uma transformação na tua vida e eles verem que a fé é uma fé transformadora. Amém? A nossa fé na palavra, como nós temos falado aqui na jornada, tem que gerar uma transformação pessoal em nós. E essa transformação pessoal é que vai gerar também uma influência. Foi a transformação que eu vi na vida da minha mãe, que foi quem se converteu primeiro, que me influenciou. Eu vi o contexto família pelo qual ela trabalhou tanto tempo totalmente destruído, e mesmo assim eu vi uma mulher que estava crendo, que estava feliz, que tinha paz. E isso me impactou. Amém? Então nós vemos que o desafio de pregar para a família, o desafio de pregar o evangelho dentro do próprio lar é muito grande. E Paulo, é nesse momento que ele tem a experiência do arrebatamento. Ele tem a experiência de ser levado ao terceiro céu. E uma experiência ainda para um novo convertido, para uma pessoa com pouco tempo de evangelho. Ok? Ele tinha começado a pregar em Jerusalém, e aí o que acontece ali no caminho, né? Porque ele estava indo para Damasco, se converte, é trazido de volta, Ananias ora por ele é curado da cegueira, e aí naquele momento ele tem aquela experiência poderosa com Deus, né? E começa a pregar o evangelho, aí perseguem e ele vai embora para Tarso. E aí em Tarso ele começa a pregar o evangelho. E aí você imagina a família rejeitando, as pessoas que o conhecem rejeitando, e ali naquele momento de solidão, naquele momento até de angústia, Deus o arrebata. E ele tem uma experiência poderosa. Então, anota aí, queridos. E se quiser, até printa essa tela e publica depois. Nos momentos de maior provação, é que a glória de Deus se manifestará com mais intensidade. No momento de maior provação, é que a glória de Deus se manifestará com maior intensidade. Às vezes a gente fica esperando a glória de Deus se manifestar nas nossas vidas, na hora que a gente está no culto, tudo. Também, a glória de Deus está manifesta. A gente já vai ver onde a glória de Deus está manifesta, segundo a palavra de Deus. Porém, nesses momentos em que você mergulha mesmo, ela vem com intensidade. Amém? Então não despreze os momentos de angústia, não despreze os momentos de provação. Aproveite esses momentos para viver a glória de Deus com intensidade.
Amém? Quantos estão entendendo? Quantos estão recebendo aqui nessa manhã em nome de Jesus? Então, primeiro, Paulo, nesse texto, ele está falando de si mesmo, ainda que ele narre em terceira pessoa, está claro isso para nós. Segundo, ele fala sobre 14 anos antes, então a gente entende agora o porquê é que ele está falando de 14 anos antes, ok? Ele teve essa experiência 14 anos antes do que ele conta, ok? Terceiro, Paulo teve a consciência de onde ele foi, mas não como ele foi, ok? Ele teve a consciência de onde ele foi. Ele diz, eu fui até o terceiro céu. Você vê que primeiro ele diz assim, eu fui arrebatado ao terceiro céu, e logo depois ele diz, eu fui arrebatado ao paraíso. Ok? Até porque dentro do contexto judaico, eles consideram a presença de Deus como paraíso. Né? A volta deles para o paraíso é ir para a presença de Deus. Lógico, nós cremos da mesma forma, mas isso é conceito judaico, né? Conceito da sabedoria judaica. E aí, a gente vê que ele sabe para onde ele foi. Ele foi para o terceiro céu, ele foi para o paraíso. Ele foi para a presença de Deus. Ele teve um acesso direto à sala do trono de Deus. Ok? Porém, ele não sabe como ele foi. Olha que interessante isso, né? Ele diz assim, no corpo ou fora do corpo. Lembra semana passada, a gente falando a respeito da experiência de Ezequiel, eu até coloquei uma enquete perguntando, né? E aí, Ezequiel foi uma experiência real ou não? E depois nós vimos que era uma visão espiritual, não era uma experiência real, né? Como outras experiências de arrebatamento são reais. Queridos, veja que foi no corpo ou fora do corpo, né? Real ou espiritual. Ele não sabe se ele foi no corpo ou se ele foi tirado do corpo. Mas é interessante que ele usa as mesmas palavras de Ezequiel. Ele diz assim, Senhor, eu não sei se foi no corpo ou se foi fora do corpo. Eu só sei, tu sabes. O Senhor sabe. Então você vê que, lembra que essa resposta mostrava o quê? Humildade e dependência da parte de Ezequiel para com Deus lá no Vale dos Ossos Secos. Aqui, Paulo, da mesma forma, mostra a mesma humildade e dependência, dizendo, ó, se foi no corpo ou se foi no fora do corpo, eu não sei. É Deus que conduz o como. É Deus que faz acontecer. É Deus que tem poder para realizar coisas como essa, em que muitas vezes nós não vamos entender como foi, de que forma foi, mas nós podemos viver e experimentar. Amém? Lógico que o versículo 1 aqui do que nós lemos aqui agora de 2 Coríntios 12, o versículo 1 dá mais ou menos a entender, porque ele fala assim, olha, o que eu vou contar aqui eu não busco a minha glória, não é para me gloriar tudo, mas eu quero narrar visões, né, e revelações. Tanto a visão quanto a revelação está no plano espiritual, está fora do corpo, ok? Está no plano espiritual. Então ele deixa aqui um indício, ele fortalece dizendo, eu não sei como foi. É muito poderoso para dizer que se eu fui com o corpo ou fora do corpo. Deus sabe como ele fez. Mas ele deixa um indício, olha, eu quero aqui narrar as visões e as revelações que Deus me deu. Então, isso dá o indício, pelo que está escrito, e o nosso estudo da jornada bíblica é no que está escrito. Eu não estou aqui falando do que eu acho, do que eu creio, do que estudiosos falaram um dia, do que a linha teológica diz tal, não. Do que está escrito, ele diz, eu narro as visões e as revelações. Então ele deixa o indício aqui, escrito, que provavelmente essa foi uma experiência totalmente espiritual, ok? Espiritual. Mas ele mesmo coloca como um indício. Sabe por quê, queridos? Porque quando somos visitados por Deus, preste bem atenção no que eu vou falar aqui agora. Quando somos visitados por Deus, a experiência
deve ser sempre maior do que a forma como ela acontece. Pegou? Quando somos visitados por Deus, a experiência da sua visitação deve ser sempre maior do que a forma como ela acontece. Ou seja, não importa muito como que acontece a experiência que você tem. O que importa é que a experiência existe. Você compreendeu? Às vezes ficamos tão preocupados em como aconteceu que aí não temos a experiência novamente. Vou dar um exemplo. Eu fechei a porta do meu quarto ali, veio a visitação, eu fui arrebatado. Aí eu vou querer que a próxima vez a experiência aconteça da mesma forma, a hora que eu fecho a porta, a hora que eu esteja no meu quarto. Queridos, Deus não é assim. A multiforme sabedoria de Deus nos leva a experiências que a cada momento é da forma dele. Um momento é no quarto, outra vez pode ser no banheiro. Aquelas experiências que até eu já comentei aqui na Jornada dos 30 Dias, né? Falando, a pessoa foi lá para o encontro, a pessoa foi para algum evento onde muitos foram batizados no Espírito Santo e oraram em línguas. E aí a pessoa falou, puxa, eu não orei em línguas lá, e voltou até meio entristecido. E aí depois foi tomar um banho em casa, no meio do banho, começou a orar em línguas. Ou seja, não tem lugar, não tem hora, não tem forma estruturada para Deus agir. Deus está acima dessas coisas. E Paulo deixa claro aqui, queridos, que quando somos visitados por Deus, o que nós devemos guardar é a experiência que nós tivemos com Ele, não o lugar, onde, como, quando, mas sim a experiência. E é dessa forma que nós vamos ter novas experiências com Deus. Amém? Quando estivermos abertos para aquilo que Ele faz da forma dEle, do jeito dEle, na soberania dEle, em nome de Jesus. Você percebe que quanto mais nós nos aprofundamos na palavra, mais fica claro a soberania de Deus nas nossas vidas? E quanto mais você estudar, mais claro vai ficar. Mais claro vai ficar que Deus é Deus. E só Ele é Deus. Mas isso eu sei. Parece que sabemos. Parece que sabemos. Mas vamos entendendo isso conforme nos aprofundamos. Amém? E, então, aqui, Paulo teve a consciência de onde ele foi, mas não como ele foi. Né? Foi levado ali. E a gente vê que ele mesmo descreve que ele foi arrebatado. O arrebatamento, queridos, mostra que foi súbito e não uma jornada. Ou seja, quando ele viu, estava lá. Não foi assim, olha, Deus me tirou, aí eu fui sendo conduzido, aí eu andei. Não. Quando viu, ele estava lá. O arrebatamento é essa situação repentina. Eu nem vou falar do arrebatamento do Apocalipse, ou não do Apocalipse em si, que é descrito durante várias passagens, mas do momento em que Deus vai tomar a sua igreja para estabelecer o seu reino eterno. Mas eu quero citar aqui alguns arrebatamentos para você ver como é que acontece e como está narrado na Bíblia, que é até muito interessante de ler. Lucas 24, 51, você anota aí, ó. Lucas 24, 51 diz assim: E, enquanto os abençoava, ia se retirando da presença deles, sendo elevado ao céu. Né? Esse aqui é o momento em que Jesus, ele é arrebatado, já depois de ressurreto, ele é arrebatado para a presença, então ele é assunto, ele é elevado à presença de Deus. Você percebe que é algo tão repentino que Jesus ainda os abençoava. Então, enquanto os abençoava, você imagina assim, né? Jesus dando a bênção sacerdotal. A hora que eu li isso aqui, eu pensei, Jesus dando a bênção sacerdotal, né? E disse o Senhor a Moisés: falarão e os seus filhos dizendo, né? Imagina assim, né? Minha cabeça viajou nessa hora, né? Jesus dando a bênção sacerdotal, e quando o pessoal viu, ele está subindo e foi. Aí uma nuvem o cobriu, né? Descreve em Atos 1 esse momento também, uma nuvem o cobre, e de repente, quando eles vêm, já tem 2 anjos do lado deles, dizendo: o que vocês estão olhando? Vamos fazer o que ele mandou. Né? Então, o arrebatamento ele é algo muito repentino.
Ele é algo que acontece, né? Pá, quando viu, já foi arrebatado, né? Lucas 24, 51 conta esse momento. Gênesis 5, 24, que fala depois, em Hebreus também vai fazer uma relação a essa palavra em Enoque, diz assim, Enoque, Gênesis 5, 24, Enoque andou sempre em comunhão com Deus e um dia desapareceu, porquanto Deus o arrebatou. Gênesis 5, 24. Ou seja, olha isso, Enoque andou sempre em comunhão com Deus e um dia desapareceu, porque Deus o arrebatou. Né? Tem algumas outras traduções que dizem assim, Enoque andava com Deus e depois não o era mais. Não existia mais, porque Deus o arrebatou. Ou seja, né, a gente vê que de repente o arrebatamento é essa ação momentânea, de repente, que quando vê, foi arrebatado. Segundo Reis 2:11, a mesma coisa. Né? Segundo o livro de Reis 2:11, a mesma coisa. Enquanto estavam caminhando e conversando, um carro de fogo puxado por cavaleiros em chamas separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Ou seja, os dois estavam conversando, Elias e Eliseu, trocando ali uma ideia, falando foram para Gilgal, foram para Betel, atravessaram o Jordão, foram e voltaram, de repente, passa um carro com cavaleiros de fogo, separa os dois, um redemoinho puxa, e Elias estava com Deus. Ou seja, algo, arrebatar, aqui, Carlos colocou pra gente, do grego arpadzo, aquilo que é apanhado de forma súbita. O próprio termo arrebatar já diz isso. Então, a gente vê que a experiência de Paulo aqui foi um arrebatamento. Ou seja, por que ele não consegue discernir se foi no corpo ou se foi fora do corpo? Porque quando viu já estava. Quando viu já foi. Uma experiência poderosa dada por Deus, que não é uma experiência exclusiva de Paulo. É uma experiência que todo cristão pode viver. Quantos recebem isso? Em nome de Jesus. Amém? Então a gente viu que Paulo estava falando dele, que foi algo que aconteceu 14 anos antes, num momento de muita, vamos dizer assim, não só de aflição, mas de muita insegurança. Um novo convertido, ele tem um desafio de insegurança no coração dele, em relação a fazer a obra, em relação a pregar o evangelho. Primeiro, porque ainda não conhece a profundo. Segundo, porque naquela época, então, quando Paulo voltou para Tarso, ele ficou sozinho. Ele estava sozinho lá em Tarso. Não é que ele ficou frequentando uma igreja de Tarso, não tinha igrejas. Não tinha. O povo se reunia em casas, o povo se reunia em lugares, o povo pregava nas praças. Então imagina Saulo, novo convertido, voltando para sua casa, para sua família, o quanto inseguro foi aquele tempo com ele. Naquele momento de busca, de angústia, ele tem essa experiência. E ele também narra, e aí diz que foi um arrebatamento, foi aquilo que é de forma poderosa, mas repentina, que Deus faz, que não dá tempo nem de você pensar o que está acontecendo. Quando você viu, já foi. Ok? E aí, também diz que a experiência, ela não pode ser descrita com palavras humanas. Ok? Ele usa o termo inexprimível, que também você vai achar como inefável, indescritível em outras versões. No meu tá com palavras inexprimíveis, que vem do grego anekdiegetos, que quer dizer o quê? Aquilo que não se pode falar. Aquilo que não tem como expressar. Ou seja, a experiência que Paulo teve não tem palavras que possam descrever. É por isso que eu tomo muito cuidado com toda a literatura, ok? Eu tomo muito cuidado, porque existem certas coisas que não tem como você descrever. E tem experiências que Deus quer que você tenha.
não que você descreva, ok? Tem experiências que é para você ter com Deus e não você contar. Tem experiências que é para você. Tem coisas que Deus quer que você conte. Tem testemunhos que você vai compartilhar e vai edificar a fé de muitas pessoas. Mas tem experiências que é entre você e Deus, que é para marcar a tua vida, que é para marcar a tua história. E tem experiências do seu irmão que é para marcar a vida dele, a história dele, que não é para você. Ok? Então, às vezes, a gente fica preso sem ter as nossas experiências com Deus, porque a gente quer as experiências que o irmão teve. Já falamos disso em outras semanas da jornada bíblica. Tomar cuidado, porque a gente quer a experiência do irmão, a gente quer o relacionamento que o irmão tem, a gente quer a eloquência que o irmão tem. Você pode ter referências, mas você vai ter, Deus vai construir uma história contigo. Uma história sua contigo. É a tua forma de se relacionar com Deus. É lógico que isso, a tua forma de relacionar com Deus, jamais pode ferir qualquer princípio da palavra. Por exemplo, eu tenho a minha forma de relacionar com Deus, eu não preciso ir até a congregação, ir até a igreja. Não é o que a palavra diz. Ok? Então, não é porque você vai desenvolver a tua forma de se relacionar com Deus que você vai mudar o que está escrito. Isso não tem sentido. Mas cada um tem a sua experiência. Você pode muito se alegrar com a experiência do irmão, mas às vezes não é a forma como você vai se relacionar com Deus. Então, a experiência não pode ser escrita. Esse termo grego, né, anekdiegetos, que quer dizer inexprimível, também, né, inexprimível, inefável, também tem a tradução de intensidade que ultrapassa qualquer possibilidade de expressão. Algo que é tão intenso que não tem como expressar. Ok? Algo que é tão intenso que não tem como expressar. Romanos 8, 26, anota aí, olha o que diz. Do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras. Em outras traduções, o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, com gemidos inefáveis, ou seja, que não pode ser expressado, que não pode ser colocado para fora. 2 Coríntios 9,15, também Paulo diz, graças a Deus por nos haver oferecido o seu dom, e mais, seu maior e mais indescritível dom. Tem coisas, queridos, no plano espiritual que não tem como expressar, não tem como descrever, mas tem como experimentar. Amém? Então eu quero te dizer, nem tudo talvez você vai conseguir passar. Sabe quando você chega para a pessoa e fala assim, não, eu não sei, eu não tenho palavras para falar o que eu estou sentindo. Você está tão em êxtase, está tão glorioso aquele momento de Deus, ou até de uma emoção tão forte, que você fala assim, eu não consigo passar, eu não tenho como falar isso. Paulo disse, eu não sei como falar para vocês. Não tenho palavras. Eu estou sem palavras. Eu acredito que Paulo disse, eu estou estupefato com o que aconteceu. Eu não tenho como descrever isso. São as experiências que Deus quer nos dar. As experiências que a Bíblia pode nos levar. Lembra que falamos do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro vendo o lençol dos animais? Ele entrou em êxtase. A Bíblia descreve que ele entrou em êxtase. Então, às vezes, nós não temos como expressar isso, né? Olha aqui, graças a Deus por nos ter oferecido o seu maior e mais indescritível dom, inexplicável. Queridos, e é esse tipo de experiência espiritual que Deus quer que eu e você tenhamos com Ele. Deus quer que eu e você vivamos com intensidade, porque aqui esse indescritível, esse inexprimível fala de uma intensidade que não se pode exteriorizar.
Deus quer relacionamentos intensos com Ele. Deus quer vida de intensidade com Ele. Eu quero ler uma historinha bíblica aqui, que não vai dar tempo para entrar na história em si, mas na experiência. Abra rapidamente aí a sua Bíblia em Juízes 13, versículo 15. Juízes 13, 15. Essa história aqui vai deixar muito claro o que é ter uma experiência com Deus. E às vezes querer explicar, querer nome, querer descrição e não ter como. Olha isso. Juízes 13, versículos de 15 a 20, diz assim: E Manoá fez um convite ao anjo do Senhor. Olha esse texto, queridos, que espetacular. E Manoá fez um convite ao anjo do Senhor. Teremos grande alegria em que fiques conosco. Desejamos preparar-te um cabrito, ao que o anjo do Senhor ponderou. Ainda que permanecesse convosco, não comeria do teu alimento. Entretanto, se quiserdes oferecer um holocausto, consagra-o a Yahvé, o Senhor. Manoá perguntou então ao anjo do Senhor: qual é o teu nome? Olha isso. Qual é o teu nome, para que assim que cumprir a palavra, possamos prestar-te uma homenagem? O anjo do Senhor lhe respondeu: meu nome é inefável. Olha isso. Maravilhoso. O anjo disse: meu nome é indescritível. Meu nome é inexprimível. Meu nome tem uma intensidade que não tem como você descrever. Em seguida, Manoá tomou um cabrito e a oblação, que é a oferta de cereais, e os consagrou ao Senhor sobre uma rocha. E o Senhor realizou algo extraordinário e misterioso enquanto Manoá e sua esposa contemplavam o holocausto. Quando as chamas se elevavam do altar, Manoá e sua mulher observaram o anjo de Yahvé subindo ao céu em meio às labaredas. Imediatamente caíram de joelhos com o rosto rente ao chão. Olha que passagem é essa. Enquanto Manoá e a esposa queriam saber se o anjo queria comer, se o anjo tinha um nome, eles queriam saber detalhes, o anjo simplesmente falou: meus filhos, esquece comida, esquece nome. Eu tenho algo poderoso para realizar aqui nesse lugar. Queridos, um grande erro que podemos cometer é buscar o conhecimento de como Deus realiza os seus propósitos. Esquece o como. Ele realiza. Ele tira a água da rocha. Como é que Deus vai nos dar água aqui, nesse deserto? Como? Querido, se você crê que é um Deus de milagre, Ele faz. Ele simplesmente faz. Isso é o tremendo. Isso é o poderoso. Como é que Deus vai me prover? Querido, se você é fiel em princípios, Ele abre caminhos de provisão que cheguem até você. Ele abre caminhos onde não tem. Ele não abre fontes no deserto. Ele abre caminhos da onde não tem. E é dessa forma que nós precisamos ter as experiências sobrenaturais com Deus. Aqui a gente vê Manoá e a esposa, lógico, querendo dar honra ao anjo, né? Deixa eu servir um cabrito. Ele falou: eu não vou comer sua comida. Quer dar alguma coisa para Deus. Voltamos em Paulo: olha, eu tive a experiência, mas a glória é de Deus. Ok? E aí eles: mas como é teu nome então para que a gente possa te dar honra? Queridos, esquece o nome de quem está fazendo. Esquece o nome do meu. Se importa com o que Deus vai fazer aqui. E aí quando eles oferecem o holocausto, aqui diz, e o Senhor, aí já não é o anjo que faz, é o Senhor. Realizou algo extraordinário e misterioso. Misterioso por quê? Porque não tem explicação.
Deus quer nos levar a experiências que não tenham explicação. Deus vai te dar milagres que não têm explicação. Deus vai mover tua vida sem explicações. Você vai experimentar, independente de como explicar, não vai dar para explicar. Simplesmente foi. Os fariseus chegaram para aquele cego e disse assim: quem é o cara que te curou? Como foi que ele fez? Ele falou: como ele fez? Quem é ele? Eu não sei. Eu só sei que eu era cego e agora eu vejo. Amém? Vocês estão compreendendo isso? Eu ia dizer, eu era cego e agora eu vejo. Simples assim. Quem é ele? Qual o nome dele? Como é? Porque Jesus não tinha se apresentado, né, ao cego. E aí o cego estava lá celebrando no templo e todo mundo falando, chamaram os pais desse cego. Nós vamos estudar sobre essa palavra. Essa palavra aí dá 3 semanas de jornada bíblica. Aí chamam os pais do cego e falam assim, não é teu filho, é meu filho. Ué, mas como é que ele é cego? Eles falam, não sei. E aí, pergunta para ele, como é que você... Perguntaram pro filho, como é que você está enxergando? Ele falou, ó, quem foi, como foi, quem? Eu não sei, eu só sei que eu era cego e agora eu enxergo. Ok? Então, e aí, depois que eles viram que não era o nome do anjo, que não era a comida que interessava. Aí diz que Manoá e sua mulher caíram de joelho com o rosto em chão, ou seja, aí eles entenderam, eu não tenho que procurar nome, eu não tenho que procurar explicação, eu tenho que viver essa experiência que Deus está me permitindo viver. Queridos, então tenha as experiências que Deus está permitindo você ter, ok? Muitos não experimentam a glória de Deus porque querem respostas para o como, o onde e o quando. Anota aí, porque isso daí é importante. Anota aí, queridos. Muitos não experimentam a glória de Deus porque querem respostas para o como, o onde e o quando. Glória, do termo hebraico kabod, ou kavod, né? Que vem de kaved, que quer dizer densidade, peso. Kavod é o peso da glória de Deus. O poder da glória de Deus, ok? Kavod. Kavod que vem de kaved, que quer dizer peso. Então, glória, kabod, né? 1 Reis 8:11 diz assim, de modo que os próprios sacerdotes não puderam continuar o serviço ritual, pois o kabod do Senhor tomou por completo o templo de Yahvé. Essa passagem aqui de 1 Reis 8:11 diz assim, os sacerdotes estavam fazendo o serviço ritual e eles não puderam continuar, porque o kabod de Deus, a glória do Senhor, tomou por completo o templo de Yahvé. Olha isso, queridos, que interessante. Presta bem atenção. Não é ritual que interessa para Deus. Nós temos um serviço, nós temos um voluntariado, nós temos um ministério para servir a Deus, sim. Mas não é a forma como nós estamos servindo a Deus. É a forma como Ele está se manifestando no nosso meio. Você consegue entender isso? Olha que poderoso é isso, queridos, que Deus está falando nesse estudo, nessa manhã aqui com a gente. Os sacerdotes não puderam continuar o seu serviço ritual, pois a glória do Senhor tomou por completo o templo de Yahvé. Quando há a glória e a presença de Deus intensa, o kabod, tudo ao redor se torna secundário e sem importância. Amém? Anota isso. Quando há a glória de Deus, a intensidade, o kabod de Deus, tudo ao redor se torna secundário, se torna sem importância, porque a glória de Deus está ali. Mas às vezes nossos olhos estão no secundário e a gente perde a manifestação. Se esses sacerdotes continuassem fazendo o ritualismo dele, a glória se perderia. Nós precisamos estar focados na glória, no kabod de Deus, para termos as nossas maiores experiências espirituais. Olha só, Isaías 6:3. Nossa, vou até postar aqui, que vocês escreveram rápido aqui, ó. Vou até fixar. Quando há a glória de Deus, tudo ao redor se torna secundário, sem importância.
Isaías 6:3. E ao mesmo tempo clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é Yahvé Tsebaó, ou é o Senhor dos Exércitos. Eis que toda a terra está plena do kabod do Senhor, do kavod, da glória do Senhor. Queridos, esse é um texto que a gente sempre falou assim, será que os anjos estão profetizando? Olha isso. Será que os anjos estão profetizando que a terra está cheia da glória de Deus? Porque a terra está cheia de morte, de maldade, de impureza. A igreja luta pela manifestação dessa glória. Será que a terra está cheia da glória de Deus? Né? E aí, ontem mesmo, né, eu pensando, depois do culto, que eu vim dar uma repassada na aula, pensando nessa... A terra está cheia da glória de Deus. Era uma palavra profética, é uma palavra profética, e toda a terra está cheia, está plena da glória de Deus. E aí eu fui para Romanos 1, 20 e 21, anota aí, Romanos 1, 20 e 21 diz assim: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido observados claramente, podendo ser compreendidos por intermédio de tudo que foi criado. Ou seja, desde o início, todos os atributos de Deus, invisíveis, o poder eterno e a natureza divina é visto naquilo que foi criado. Olha isso. De maneira que tais pessoas, aquelas que negam isso, né, são indesculpáveis, porquanto, mesmo havendo conhecido a Deus, não o glorificaram, não deram a Deus o kabod, não deram a glória, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Ao contrário, seus pensamentos passaram a ser levianos, imprudentes, e o coração insensato deles tornou-se em trevas. O que Romanos 1, 20 e 21 tem aqui escrito? De que tudo que Deus criou carrega o kabod dele, a glória dele. A terra já está cheia da glória de Deus quando observamos tudo que foi criado e nos tornamos indesculpáveis quando não damos a glória a Deus por tudo o que foi criado. Olha isso, queridos. Então, quando em Isaías 6:3 os anjos ao redor do trono de Deus dizem a glória, a terra está plena, está cheia do kabod de Deus, da glória de Deus, eles já estão dizendo uma verdade. E se os nossos olhos não verem que toda a criação mostra, né, os atributos invisíveis, mostra a natureza divina, mostra o poder eterno e glorifica Deus, nós seremos indesculpáveis. Nós que conhecemos a Deus, ok? Então nós precisamos ver que a glória de Deus já está sobre toda a terra. Ela se manifesta sobre toda a terra, o kabod de Deus, né? E 1 Samuel 4, versículos 20 e 22, meu Deus, eu tenho mais 2 minutos. Diz assim: ela estava morrendo, mas as mulheres que a ajudavam lhe rogaram: tenha coragem, anima-te, pois tiveste um filho. Ela, porém, nem conseguiu responder nem dar atenção. Ela deu ao menino o nome Icavod, ou Icabod, querendo dizer, foi-se a glória de Deus, foi-se a glória de Israel, aludindo ao fato da arca de Deus ter sido tomada e por causa da morte de seu sogro e de seu marido, e completou afirmando: a glória foi exilada de Israel, porque a arca de Deus nos foi tirada. Queridos, é possível essa glória ser tirada. E quando a glória de Deus, e quando a glória é dada a Deus, ela permanece em nós. Mas quando isso é esquecido, o coração fica em trevas. Vou encerrar essa aula levando cada um aqui a refletir de que a glória de Deus está manifesta em toda a criação. Mas quando essa glória é dada a Deus, ela permanece em nós.
Mas quando isso é esquecido, o coração fica em trevas. Beijo no coração. Então vamos para o grupo do Telegram, vamos continuar essa discussão.